O G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional. 2024 será um ano de grandes desafios. Em seu primeiro discurso, tendo o Brasil à frente do G20 em dezembro passado, o presidente Lula falou que suas prioridades são o combate à desigualdade e à emergência climática. As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos. A descarbonização da economia global e a revolução digital são processos que mudarão o planeta. O G20 é responsável por 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. O planeta não suportará um aumento da temperatura global superior a 1,5 graus. Em novembro deste ano, 2024, chefes de Estado das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, vão se reunir no Rio para a cúpula do G20. Juntos, esse grupo representa 2/3 da população global e compartilha 3 grandes preocupações: a fome, a pobreza e a desigualdade. Ele precisa merendar, almoçar, jantar. E ele ainda não entende quando eu digo que não tem. Não tem o que dizer. Não tenho o que falar para eles. Eu não tenho o que dizer. Onde você... Não tenho o que dizer. Eu acabo o meu coração. Já cheguei a ficar sem nada. Mas sempre parece uma luz e tá tudo bem. Tem muitas pessoas que têm fome, tem vezes que bate aí. Ai, tia, a senhora não tem um pão? Às vezes eu tenho os pães certinho para os meus netos, para mim eu tiro, dou para eles. Eu ganho e dou também. Nos meses anteriores à cúpula, uma série de reuniões prévias discute justamente temas como finanças e fome. Nesta semana, também no Rio, ministros do G20 vão se reunir para debater a redução das desigualdades e o acesso à água e ao saneamento básico. Entre os presentes está o primeiro brasileiro a ocupar a presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que promove a cooperação entre instituições mundiais e ainda financia projetos de desenvolvimento na América Latina. Neste episódio, esse brasileiro conta como as grandes lideranças globais planejam combater a pobreza em um cenário de mudanças climáticas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a fome e a pobreza na mira do G20. Quais são as estratégias de combate a esses 2 problemas e por que os investimentos em biodiversidade são essenciais para incentivar a economia e o desenvolvimento? Minha conversa é com o economista Ilan Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Terça-feira, 23 de julho. Ilan, a gente está gravando essa conversa dias antes de você participar de um encontro do G20 no Rio. E o evento dessa semana, é um evento que antecede a cúpula de novembro, que vai discutir uma aliança global contra a fome e a pobreza. Quais são as estratégias do BID para agir contra a pobreza? O que há de mecanismos novos ou antigos que vão ser agora resgatados para que grandes instituições bancárias possam atuar nessa empreitada? Eu acho que o grande foco agora é aumentar a escala do que a gente está fazendo e depois aumentar o impacto dessa escala. O que significa isso? A escala significa que a gente precisa de mais recursos dos bancos internacionais, bancos multilaterais que nem o nosso, mas também mais recursos do setor privado. E mais impacto é saber aonde está gastando esses recursos. Quais são os casos bem-sucedidos, quais são os casos menos bem-sucedidos, o que não deu certo. No nosso caso, do BID, a gente vai apresentar as 2 coisas. Vai apresentar o que a gente pode ter mais recursos para isso e o que podemos fazer para ter mais impacto. A América Latina tem várias experiências boas, a gente tem vários programas de transferência de renda, às vezes condicional, não é só o Bolsa Família, tem também no México e outros. Agora, o que a América Latina nunca teve muito forte foi o combate à pobreza e à fome através de mais crescimento. A gente tem crescido muito pouco. Então, tem 2 tipos de política. A política que puxa o crescimento e o crescimento tira da pobreza vários.
e programas de redistribuição, que nem esses de transferência de renda, de taxação progressiva, e a gente tem vários elementos que fazem isso. Em termos de recursos, nós, como vários outros, a gente está cada vez alocando mais recursos. Então, por exemplo, 50% dos nossos recursos vão ter algum componente de combate à pobreza. Nós também estamos colocando novos instrumentos. Tem os direitos especiais de saque, que são aquele dinheiro no FMI, que recentemente foi aprovado para uso dentro dos bancos ministeriais, que pode ser usado também, talvez, para combate à pobreza e à fome. De cada dólar que é depositado nesses direitos especiais de saque do FMI no nosso banco, no BID, a gente consegue fazer pelo menos 4 e até 7, 8 dólares de empréstimo e de financiamento aos países. Então, resumindo, mais dinheiro, mais inovações e mais impacto, levando em consideração o que deu certo e o que não deu certo, e tentar que, dessa vez, a gente consiga chegar a 2030 na meta que tinham se estabelecido. Que é qual? É você tentar eliminar a extrema pobreza do mundo, né? Para fazer isso, Ilan, a gente está falando da ordem de quantos bilhões de dólares? Olha, eu não vou fazer a conta do mundo todo, mas eu vou fazer a conta da América Latina, que é a região que, sob a responsabilidade da gente aqui, né? Você precisa hoje 31 bilhões de dólares para zerar a extrema pobreza. Isso dá uns quase 170 bi de reais. Não é tanto dinheiro, parece muito, mas não é tanto dinheiro, porque é para a extrema pobreza. Dados de abril divulgados pelo IBGE mostram que quase 9 milhões de brasileiros convivem com a fome. A Maria é diretora de políticas públicas do Pacto contra a Fome e conta qual o perfil dessas famílias que vivem em insegurança alimentar. Afeta mais mulheres, então famílias chefiadas por mulheres, ela afeta mais a população negra e indígena em proporção também. Isso tudo nos traz ali uma possibilidade de focalizar. E os especialistas, aqui no BID também, as equipes dizem que é possível, desde que você se concentre, você foque em quem precisa, nos mais vulneráveis, nos que têm na extrema pobreza. Olha a diferença, tá? Existe pobreza de classe média baixa, aqui a gente está falando da extrema pobreza. Agora, essa extrema pobreza, e assim como a pobreza também, essas duas populações, além de serem as que mais sofrem o tempo inteiro, não seria diferente com os eventos climáticos extremos. Então, isso vai piorar cada vez mais a situação deles, porque muitas dessas pessoas moram em moradias precárias, sem saneamento básico e com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Como é que as ações para combater a extrema pobreza e a fome se relacionam com essas ações que envolvem o desenvolvimento sustentável e a adaptação para eventos climáticos extremos? Nós estamos vivendo num mundo onde os eventos climáticos, os desastres naturais, estão cada vez mais frequentes. Acho que no Brasil não precisamos explicar mais. Todo mundo viu a tragédia do Rio Grande do Sul, mas a gente tem inundações em outras partes, a gente tem secas. A própria região amazônica, você tem até seca lá. A seca severa que atinge parte do norte do país fez trechos de 3 rios da bacia amazônica atingirem marcas históricas de baixa. No estado do Amazonas, 59 municípios decretaram situação de emergência. O rio Solimões, em Manacapuru, alcançou o menor nível da história. Em Itacoatiara, o rio Amazonas também. Você tem furacão, a gente teve agora recentemente o furacão Beryl, que é um furacão que atingiu o Caribe. E foi o primeiro da estação, saiu antes da hora. 8 pessoas morreram no Texas, na passagem do furacão Beryl, nos Estados Unidos. No total, o furacão, que já tinha passado pelo Caribe, provocando devastação e a morte de 16 pessoas, o Beryl é um furacão de categoria 5. Nunca categoria 5 tinha se formado tão cedo nessa região. A gente tem incêndios no Chile e em outros lugares,
todo mês, eu diria até quase cada 2 semanas, a gente tem um desastre que chega aqui para nós, para tentar ajudar em termos de financiamento, de emergência. E a relação com a pobreza é imediata, porque você disse que a pobreza e a extrema pobreza, os dois são afetados. Mas quanto mais vulnerável a população, essas duas camadas, pior é, porque a habitação é mais precária, então a possibilidade de ficar sem moradia é muito maior. Muitas vezes estão em lugares mais de risco, então, portanto, perdem a moradia totalmente. Muitas vezes não tem água potável e a água fica sem capacidade, você fica sem água para beber ou no meio de uma crise. Você tem muitas vezes impacto na infraestrutura, ou seja, não tem estrada, não tem ônibus, não tem, enfim. E isso leva imediatamente, de uma tacada só, milhares, e se não algumas vezes até 1 milhão de pessoas que vão da pobreza para a extrema pobreza, ou mesmo da classe média para a pobreza. Então, essa ideia de que ou você combate a pobreza e a fome, ou você combate ao clima, né, ao aquecimento global, essa dicotomia, na verdade, não existe. Elas hoje em dia estão andando juntas. Você combater o impacto dos desastres é combater a pobreza também. E, no entanto, essa discussão está no mundo, em grandes fóruns internacionais, e nunca se chega, por exemplo, a um consenso de de que países devem bancar mais projetos de adaptação climática, por exemplo. Por que isso é tão difícil de acontecer? Por que esses acordos... Todo mundo está vendo a mesma coisa, né? Todo mundo está enxergando a mesma coisa. Talvez quem enxergasse antes fossem os cientistas, os ambientalistas, mas hoje não é possível alguém dizer que não enxerga, a não ser que seja negacionista. Não, mesmo os negacionistas estão escassos agora. Mas ainda assim, a dificuldade enorme de achar financiamento para fazer adaptação, porque ninguém está achando que vai vencer, né, os eventos climáticos extremos mais. Todo mundo agora fala a palavra adaptação. Como é que a gente faz para perder menos vidas e para que as pessoas não percam tudo? Primeiro, você tem razão que a adaptação é muito importante, cada vez mais relevante em termos do combate ao aquecimento. É como é que nós vamos preparar os países para os eventos extremos. Depois, como é que a gente reage a crises, a emergência, a reconstrução. Isso cada vez é mais importante. Mas quando hoje a gente está discutindo aqui entre nós, tem muita gente que discute quanto você vai fazer mais para adaptação e menos para mitigação. Agora, a mitigação continua sendo importante. A transição energética, porque, por pior que seja, a gente ainda não chegou no ponto de inflexão, no ponto de não retorno. Então, a gente tem que batalhar porque será muito grave a gente não chegar. Após anos de crescimento nos índices de desmatamento, degradação florestal e queimadas, surge um novo e importante alerta. Com mais de 30% da floresta amazônica comprometidos pelo desmatamento e pela degradação, podemos estar próximos do que os cientistas cunharam como ponto de não retorno. A Amazônia pode chegar a um estágio em que não seria mais possível manter a cobertura vegetal suficiente para garantir a reciclagem de chuva necessária para a manutenção da própria floresta. Segundo o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, a savanização da Amazônia já estaria ocorrendo. Então, como é que a gente pensa isso aqui? Países grandes, países que têm uma grande contribuição à transição energética, Brasil, por exemplo, grandes países, mesmo países de renda média, são relevantes para a transição. Agora, países menores, o Caribe, a América Central, algumas regiões, aí tem que concentrar em adaptação. A última pergunta que você me colocou, que eu acho relevante, como é que pode ser que não tem mais negacionista? Todo mundo entende que precisa e não tem dinheiro suficiente. Bom, primeiro porque tem umas necessidades enormes. Segundo que as necessidades climáticas,
não são as únicas. Tem a pobreza, que andam juntas, mas não são únicas, né? E tem outras necessidades de cada país. Então, você vai para o orçamento e há uma disputa de cada recurso que tem local e global. Então, quando você tem essa disputa dentro do orçamento, e você precisa, de alguma forma, financiar o resto do mundo, é sempre uma dificuldade de onde você puxa o recurso. No caso dos bancos multilaterais, seria o caso de capitalizar os bancos, né? Botar mais dinheiro aqui. Mas, para isso, você precisa sair do orçamento também. Então, o que diz, não sai do orçamento, vamos tentar atrair o capital privado para isso. Isso aí é outra forma de trazer o dinheiro, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Ilan. Vocês lançaram um título de dívida corporativa para financiar projetos da Amazônia. Você falou de ponto de não retorno. Eu me lembrei do Carlos Nobre, o cientista que fala que a Amazônia não demorará muito para chegar a um ponto de não retorno se o desmatamento continuar e por aí vai. Eu queria muito entender um pouco sobre esse Amazon Bond. Você podia explicar para a gente, Ilan, por favor, que ele é emitido pelos países que compartilham o território da floresta, é isso? Como é que se levanta esse dinheiro? Esse é um projeto que estamos trabalhando ainda. A gente quer lançar ele esse ano ainda. É um trabalho conjunto com todos os países da região amazônica, com o Banco Mundial, com outros. E qual é a ideia? A ideia é não ser um bônus qualquer ou um título qualquer. Ele vai ser um título onde, na hora que emite, vai ter um certificado, um prestígio, que todo mundo sabe que investir nisso vai para, de fato, os projetos que nós estamos olhando e incentivando. E que esses projetos vão ter um acompanhamento e vão ter medidas e indicadores claros de sucesso ou não. Com o selo de qualidade do BID, né? Com a garantia do BID. Do BID, do Banco Mundial e dos países. Porque os países têm que medir e têm que implementar essas mudanças. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que eu preciso diminuir o desmatamento e eu tenho o objetivo de desmatamento zero, ou até em alguns países líquido positivo, ou seja, você desmata negativamente, ou seja, você refloresta, eu tenho que acompanhar. Hoje em dia, se você olhar bem os números, quando você compara, cada país está medindo de um jeito. Cada lugar é uma forma. A gente tem que, de alguma forma, se entender, olhar como fica, certificar, emite os bônus, cada um compra e, na hora que compra, sabe que, de fato, está financiando a região amazônica. Isso parece mais fácil do que porque precisa coordenar, precisa estabelecer a credibilidade, tem que garantir que você não está fazendo o greenwashing, né? Ou seja, você está inventando que tem projeto, e na verdade eu não sei nem se estão inventando, mas que há dúvidas, às vezes há. E isso a gente tem que garantir que não acontece, que a gente está concentrado no impacto. Sem dúvida nenhuma. Para quem não entende o termo, o greenwashing é você faz algum tipo de investimento para dizer que você está engajado com o meio ambiente quando você não toma atitudes na sua atividade, enfim, falando de uma empresa, para de fato mitigar aquilo que gera o problema ambiental. Expliquei certo, Ilan? Com certeza, porque na verdade é fácil você chamar um bônus de um bônus verde, é só chamar ele de verde, né? O difícil uma vez que você captou os recursos, canalizar o recurso no lugar certo. Mais difícil ainda é que esse lugar certo dê o resultado que você quer. Eu queria entender contigo um outro movimento. O governo brasileiro defende uma proposta de tributação em cooperação entre países super ricos, né? Para os super ricos. No desenho dessa proposta, que é de autoria do economista e do diretor do European Tax Observatory, que é o Gabriel Zucman, há um esforço para evitar, por exemplo, que os super ricos desloquem o patrimônio para outros países, né? Um projeto de taxar, eu sou super rico, eu vou tirar meu dinheiro daqui para eu não sofrer essa taxa. Como é que o BID enxerga esse tipo de discussão? Qual é a posição do BID nesse caso?
A gente não tem trabalhado exatamente nesse ponto, mas eu posso te dizer qual é a nossa visão de uma forma geral. A gente quer trabalhar nas coisas que funcionam. Nós somos os implementadores. Nós queremos botar dinheiro nas políticas que a gente acha que dão certo. Até agora, essa taxação de super ricos não tem dado certo, porque você tenta taxar os super ricos e acaba não conseguindo arrecadar quase nada. Pode ser que consiga e nós não somos contra. Haddad afirmou que o Brasil, que preside o G20 até novembro, quer elaborar um documento conjunto sobre a tributação internacional de grandes fortunas. Se unirmos esforços e levarmos em conta as pesquisas mais avançadas na área, podemos continuar avançando em nossa cooperação tributária internacional e diminuindo as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nosso sistema tributário para não pagar sua justa contribuição. Por fim, senhoras e senhores, eu quero anunciar que essa presidência buscará construir uma declaração do G20 sobre tributação internacional até a nossa reunião ministerial em julho. Haddad convidou um economista francês e professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para falar ao G20. Gabriel Zucman é considerado um especialista em estudos sobre taxação de fortunas. Uma proposta é uma taxa mínima global sobre os bilionários igual a 2% da sua riqueza por ano. Nós concluímos que se esse imposto existisse em nível global, isso geraria 250 bilhões de dólares adicionais por ano. Países em desenvolvimento precisam de 500 bilhões de dólares a mais por ano para enfrentar a mudança climática. Aonde eu acho que tem um impacto muito maior é tentar evitar os subterfúgios, onde você consegue não pagar imposto de uma forma geral. E aí não é só o super rico, é o rico também, a classe média alta também, onde você tem muita gente que acaba conseguindo não pagar. Isso é um pilar, também está no que o Brasil está fazendo, que é um pilar de tentar tapar os buracos que existem. E aí sim, eu acho que tem resultado e tem evidência de que consegue trabalhar. Além disso, a gente tem alguma evidência que tentar focar nos financiamentos, no caminho do dinheiro, se você quiser, das finanças ilícitas, pode ter algum resultado. Por exemplo, no passado, trabalhar com todo o esforço com o antiterrorismo, com as finanças que financiavam isso, parece que ajudou, tornou ele mais difícil. O mesmo pode acontecer nesse caso e tentar evitar a fuga do dinheiro e que a base de arrecadação caia. Então, acho que você pode trabalhar muito bem com isso. Finalmente, o fato de a gente achar que os super ricos é difícil de pegar, isso não significa que você não deveria ter sistemas progressivos de imposto, onde você dá alíquotas mais altas para os que têm mais dinheiro e não o contrário. Pode parecer meio óbvio, mas tem muito sistema na América Latina que é o contrário, que os que ganham mais, proporcionalmente, pagam menos. Isso dá para corrigir, sim. O Brasil tem diversos casos. Por falar em Brasil, o BID tem que ter relação com inúmeros países e não é diferente com o Brasil. Como é que está a sua relação com o presidente Lula, tendo em vista que a sua indicação para a presidência do BID saiu do governo Bolsonaro, mas você acabou assumindo o posto dias após a vitória do Lula? Isso impacta ou teve algum impacto de alguma maneira na sua relação com o governo brasileiro, agora de turno? Não, por que pareça não, ou seja, no final das contas a gente tem uma relação ótima. Eu já tive com o presidente Lula algumas vezes, tive com todos os ministros do governo, temos uma relação muito importante com o Ministério do Planejamento, que são os governadores aqui do BID, né? Mas tem o Ministério da Fazenda, com a Haddad, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração Regional, o Ministério das Relações Exteriores. A gente tem uma conversa, eu diria, quase semanal. Essa semana mesmo a gente estava discutindo como é que o BID pode ajudar o G20 nessa própria aliança contra a fome
e contra a pobreza. Essa semana estava discutindo isso nas relações exteriores e o Ministério da Fazenda. Que é uma bandeira do Lula, né? É uma bandeira do governo brasileiro. Exatamente. Da mesma forma, nós estamos discutindo sobre a reforma dos bancos multilaterais, porque o BID, nesse ano, está na presidência de todos os bancos multilaterais. São 11 ou 12 grandes bancos, que incluem o Banco Mundial, inclui o FMI, inclui o Banco dos BRICS, inclui o que é chamado NDB, né? O Banco da África, o Banco da Ásia, o Banco da Europa, e nós do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós estamos na presidência. Então, nós estamos trabalhando com a presidência do Brasil do G20 para fazer um plano para a reforma dos bancos multilaterais. O que a gente tem que fazer? Isso está saindo agora. Tem o comunicado, tem um projeto, e a gente está aqui tentando não só representar o BID, mas representar todos os bancos junto com o Brasil. Além do mais, nós temos um projeto importante, que é o projeto da Amazônia Sempre, que, aliás, é um termo que a Marina recomendou, e a gente adotou e virou um grande programa do BID, que é um programa do BID onde junta os 8 países, junta vários países doadores, junta vários ONGs e junta a sociedade civil, as comunidades indígenas, os governadores, os bancos públicos, os bancos privados. A gente está conseguindo juntar uma massa crítica para poder colocar mais recursos na Amazônia. Em termos de recursos, pulou de 1 bilhão para 4 bilhões só do BID para a Amazônia, e além do mais, tudo que a gente atraiu junto. A gente tem programas como o BNDES, com outros lugares, e, pela primeira vez, a gente vai ter a secretária do Tesouro americana visitando Belém no fim de semana, mostrando não só que todos os doadores estão se preocupando, mas o próprio Estados Unidos embarcando no nosso programa de Amazônia Sempre. Então, isso obviamente vai ter a participação da Marina Silva, então o Ministério do Meio Ambiente também. Então, resumindo, o Brasil é o maior cliente do BID, o BID é o maior banco de desenvolvimento do Brasil, e a relação é uma relação muito boa, o que mostra que acho isso é importante, que a gente tem que estar aqui para construir pontes. Você mencionou num dado momento da nossa conversa o pacto para acabar com a extrema pobreza na América Latina até 2030. Eu sei que tem uma conta de percentual do PIB que está ligado à biodiversidade. Eu queria que você contasse para a gente que conta é essa. Na biodiversidade, a gente quer aumentar a quantidade de recursos que a gente vai colocar para financiar. A gente tem no clima, não na biodiversidade, mas no clima, a gente anunciou que vamos triplicar os recursos que a gente empresta de 50 bilhões a 150 bilhões nos próximos anos. Isso é uma coisa. Dentro desses recursos que a gente vai colocar, a gente gostaria que uma parte desses recursos sejam destinados à natureza e à biodiversidade. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para que a gente consiga trabalhar nisso. Hoje, se você olhar, 12% da economia da América Latina provém de setores dependentes da natureza, entendeu? Ou seja, então, se você não investe em biodiversidade, se você não investe na natureza, você mina a própria economia. Exatamente. Mais do que mina a economia. Você mina a economia e não resolve o teu problema de desmatamento, de sistema. Por quê? Tinha uma ideia meio antiga que você podia pagar para as pessoas não desmatarem e não fazerem nada. Então, você ia lá, passava, transferia renda para isso. Não funcionou. O que funciona é você viver de uma forma holística. Você cuidar e monitorar o desmatamento, mas você cuidar das pessoas também. E mais importante, você oferecer uma atividade alternativa, uma economia alternativa. Nesse caso, a bioeconomia. Tem como gerar recursos, inclusive exportar, não só, através de explorar de uma forma sustentável a economia da região, a biodiversidade. Então, você tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no monitoramento, tem que pensar na atividade, tem que pensar na cidade e tem que pensar na pequena agricultura, na pecuária também.
olhando de uma forma ampla, é a forma como você vai fazer para que você tenha a economia crescendo e defender a natureza ao mesmo tempo. Ilan, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Espero que você volte outras vezes. Desejo boa sorte na reunião do G20, aliás, em todas as reuniões relativas a esse pacto para acabar com a extrema pobreza e a fome na América Latina. Obrigada mais uma vez. Não, obrigado a você, foi um prazer estar aqui. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.